Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós vamos falar sobre saúde da população indígena e a aplicabilidade do letramento em saúde em programas educativos destinados a este público. Para isso, nós estamos aqui com a Eliane Mara Viana Henriques. Ela é nutricionista, professora da Universidade de Fortaleza e servidora do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará, CESAI do Ministério da Saúde. Atualmente, ela é responsável técnica pelas ações de educação permanente e chefe substituta da Divisão de Atenção à Saúde Indígena. A Eliane possui doutorado em saúde coletiva pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual do Ceará. Ela tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em nutrição e saúde coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: nutrição e saúde coletiva, educação em saúde, nutrição materno-infantil e vigilância alimentar e nutricional. Além disso, ela também é integrante da nossa Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. E aí, Eliane, tudo bem? Bem-vinda ao nosso episódio. Tudo bem, Helena, tudo bem. Eu que agradeço o convite pela participação. Você está trazendo uma coisa nova que muitos de nós não conhecemos, as particularidades de atendimento à saúde de populações indígenas, né? Então, eu vou começar aqui com as nossas perguntas. Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, me fala um pouquinho sobre como é que acontecem os cuidados de saúde em populações indígenas. Helena, atualmente, né, aliás, desde 2010, cabe à CESAI, que é a Secretaria Especial Indígena do Ministério da Saúde, essa responsabilidade sanitária na atenção básica das populações indígenas. Quando essas populações elas necessitam ir para os outros níveis de atenção, aí elas vão pela referência dos municípios aonde essas populações pertencem, certo? E é através dos 34 distritos distribuídos ao longo do Brasil, né, a competência dessas ações, feitas através de equipes multidisciplinares de saúde indígena, que a gente chama equipe multidisciplinar de saúde indígena. Nessas equipes também se encontram, tem os núcleos de apoio à saúde indígena, que são os NASES. Elas são semelhantes a uma estratégia saúde da família, só que aqui ela recebe o nome de Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, tá? Exatamente, são localizados nas áreas com populações indígenas. Só reforçando, né, que os DICEIs, eles não seguem uma divisão territorial dos estados, e sim da localização desses povos. Já no DICEI Ceará, a área descrita é a mesma área territorial do estado, por uma coincidência, podia não ser, ok? Em outros estados, isso não acontece. Por exemplo, no Amazonas, tem distrito que pega 2 estados, 3 estados, depende de cada população. Entendi. Quer dizer, o distrito é feito em função de aonde tem povos indígenas, não é isso? Essa, assim que é feita a divisão. Por isso que você falou que são só 34, né? Isso. E a gente só tem a responsabilidade sanitária na atenção básica. A partir do momento que esse indígena ele precisa ir para um atendimento secundário e terciário, ele entra pelas referências dos municípios. Certo. Aí já não tem um atendimento diferenciado para eles, aí já passa a ser o atendimento global. Isso. Não tem um atendimento diferenciado. Mas nós temos as casas de apoio à saúde indígena, que a gente chama casais, onde esses indígenas vêm para ficarem hospedados e terem assistência alimentar, hospedagem, para poder serem acompanhados nos níveis de atenção, né? Que na maioria das vezes eles são acompanhados por um profissional. É difícil o indígena ir só. Certo. Geralmente é acompanhado por um profissional nosso. Certo. Para poder facilitar exatamente essa navegação, né? Isso. O Ceará, só fechando aqui um pouco o Ceará, ele é referência para transplante, né? Então, assim, nós recebemos atualmente muitos indígenas do norte para fazer transplante, principalmente de fígado e de rim. Então, esses indígenas também
são acompanhados quando eles chegam aqui por nossos profissionais para fazer os tratamentos e qualquer outra necessidade de saúde que tiver. Entendi. E Eliane, na realização de atendimentos, atividades educativas, visitas domiciliares, entre outras ações, quais são os principais desafios encontrados pelos profissionais de saúde que trabalham com populações indígenas? Bem, assim, o que eu vejo, né, que a gente vê de relatos de profissionais, e nosso também, né, pela nossa experiência de estar no campo, um dos principais pontos nessa questão é conhecer o modo de vida dessa população, né? Seus costumes, seus hábitos, sua cultura, né? Para que seja possível identificar que estratégia de ação que eles deverão tomar. Ou seja, antes de tudo, tem que ser feito um diagnóstico situacional, né? Onde deverão ser executadas as buscas de soluções dos problemas, né? Das diversas dificuldades de saúde dessa população. E por isso que é importante que esses profissionais compreendam esse contexto intercultural. E assim identificar, né, estratégias de comunicação, educação em saúde, utilizar a antropologia, entender como realizar a promoção de saúde nessa população realmente é uma busca constante, sabe? E podemos ver que todos esses conceitos eles acabam sendo interrelacionados com letramento. Então, Isso. Mas é um desafio mesmo, que a gente não tem uma preparação específica para isso, né, Eliane? De jeito nenhum. Pois é. É bem A educação complicado. em saúde, a educação em saúde, ela não consegue chegar a todas essas nuances que tem esse tipo de população. Bom, eu não sei se você vai falar mais à frente, mas aí me veio uma dúvida agora. Normalmente, quando vocês começam um trabalho com esse grupo, vem um representante deles para trabalhar com vocês, para decidir as estratégias? Como é que é? Helena, tudo que nós fazemos indígena é trabalhado junto com o que a gente chama controle social. Em cada população existem os seus conselhos locais de saúde. Então, nenhum profissional de saúde entra numa área indígena se antes, seja para fazer uma pesquisa, seja para trabalhar, sem antes passar pelos conselhos locais e também tem um conselho distrital, que é como se fosse um representante de cada um desses conselhos, né? Porque nós temos 17 etnias, então, desculpa, 14 etnias em 17 municípios, então precisa que o controle social esteja representando, tá? Então, os indígenas eles não são sozinhos, né? Tem todo um controle social que faz a representação dessas populações em área. Entendi. E você, em particular, quais as principais dificuldades que você tem observado ou que os profissionais tenham relatado em relação a esses atendimentos, essas visitas? Bem, no começo, né, quando o profissional chega para trabalhar em área indígena, o que é que a gente pede primeiro? Né? Entender o papel da medicina tradicional indígena. Porque, na maioria das vezes, nós queremos impor a nossa maneira de tratar as doenças. E, com isso, a gente acaba não respeitando as suas condutas, né, seus métodos de tratamento e abordagem. Trago uma citação da Luciene Ferreira, de 2013, onde ela fala que as políticas públicas elas são apropriadas e higienizadas pelos povos indígenas, adquirindo novos sentidos e influenciando a reorganização social do cuidado com a saúde. Daí tem essa dicotomia, sabe, entre os saberes, prejudicando com isso a conduta no tratamento desses pacientes. E um outro aspecto importante que eu acho é exatamente essas fragilidades no letramento em saúde desses pacientes, nos momentos de consulta, em todos os níveis de atenção, seja na atenção básica, seja na atenção secundária, seja na terciária, há uma dificuldade dessa população na navegação do sistema e por isso daí o apoio que a gente dá a esses indígenas, né, dos profissionais atuantes na saúde indígena. Quanto a consultas, quanto a tratamento, tem toda uma logística para ele ser. Não perdemos a linha do cuidado desse paciente.
E é o seu setor que faz a capacitação de um profissional novo que esteja chegando para trabalhar com a população indígena? Na realidade, eu sou a responsável técnico por todas as capacitações na seguinte maneira. O que o Ministério preconiza para ser capacitado, né? Por exemplo, trabalhar o indígena, ou trabalhar os profissionais no contexto intercultural. Nós temos aqui a ONG, né, a ONG, o IMIP, que é ele que seleciona os profissionais para trabalhar com a gente. O Ministério da Saúde, ultimamente, não tem feito concurso, e é através de convênio. Então, o convênio é o IMIP. Então, o IMIP também, dentro do convênio, ele traz essa questão das capacitações, né? E aí eu acompanho essas capacitações no sentido de fazer o monitoramento, no sentido de quantos profissionais foram monitorados, o que é que está sendo feito de capacitação, o que é que precisa fazer. É nesse sentido que a gente trabalha aqui no momento, junto com a conveniada, que a gente chama, no caso é o IMIP, que é o Instituto Materno Infantil, né, lá do Recife, e com isso a gente tem ideia de quantos profissionais foram capacitados no contexto intercultural, quantos profissionais capacitados na saúde da criança, na saúde da mulher, de diversas outras doenças associadas. Vigilância alimentar, né, que é a minha área. Uhum. Nossa, é complicado, né? Eu tô aqui imaginando uma profissional de meia idade, já com mais de 40 anos de profissão, se eu resolvesse no dia de hoje entrar para trabalhar nesse setor. Quer dizer, ia ser um choque na capacitação, né? Eu ia ter que desaprender uma série de conceitos de certo e errado que eu tenho cristalizados já, ia ter que abrir a mente para novas aprendizagens, para novas visões, para novas interpretações, não é não? Com certeza, professora, porque é o seguinte, às vezes a gente quer impor as nossas decisões, e não é assim. Na saúde indígena não funciona dessa maneira. Tem todo um diálogo, tem toda uma conversa para poder você encontrar um meio termo. Nós tínhamos um médico que trabalhava em Tarema, infelizmente ele não está mais conosco porque está trabalhando fora, mas ele conseguia atender e também o rezador estava junto. Então ele fazia muito um trabalho conjunto da medicina tradicional indígena com a nossa medicina ocidental. Então ficou um trabalho muito tempo rico. E que isso a gente está tentando, né, com os outros profissionais que estão entrando na saúde indígena, já pensar, sair dessa forma de abordagem para pensar numa abordagem mais holística, entendendo o contexto intercultural da medicina tradicional indígena. Bom, você já deu uma adiantada, já falou alguma coisa do letramento, e aí eu pergunto agora para você, como é que você interpreta o papel do letramento em saúde, seja nos atendimentos, nas atividades educativas, nas rodas de conversa, o que é que você pensa? Na realidade, o que é que eu acho, né? Eu acredito que o letramento em saúde ele é de fundamental importância para ajudar na melhoria dos condicionantes de saúde. Eu que fiz o meu doutorado em letramento em saúde, eu, né, tenho isso. Porque, por conta desse caráter do letramento, desse caráter interdisciplinar e multidimensional, né? E eu acredito que isso contribuiria, né, na condução das atribuições, das várias atribuições dos profissionais de saúde com a comunidade, né, em ações educativas, no atendimento, na consulta domiciliar, porque o letramento ele vai identificar com maior clareza a compreensão desses fatores pessoais, socioculturais, sistêmicos, que envolve todas as nuances dessa população. Eu acho que isso facilitaria bastante, entendeu? E atualmente, né, com esse conceito novo do letramento de saúde, proposto pela Organização Mundial de Saúde, agora esse contexto novo, de 2021, que ampliou essa perspectiva de letramento em saúde comunitária, eu considero que isso ainda mais se apropria da realidade das comunidades indígenas, né? Tendo em vista que os conselhos locais, do que eu já falei, né? Os conselhos locais de saúde, já fazem esse papel perante a comunidade de compreensão,
de repasse de informações para a população, de fazer uma avaliação, né? Dado que eles são um elo entre o DICEI e a comunidade. Então, esse é o nosso canal de comunicação, tá? Claro, tem os agentes indígenas de saúde, que também é o nosso grande elo de comunicação. E aí eu acho, sim, que é possível utilizar estratégias de feedback, trabalhar com as tecnologias da informação de comunicações, fundamentadas no letramento. Eu acho que isso é de grande valia. Então você acha que é possível aplicar os fundamentos do letramento em saúde do jeito que a gente conhece em populações indígenas? Eu não poderia afirmar isso para todas as populações indígenas existentes no Brasil. Até porque são diferentes povos, diferentes etnias, com diferentes visões cosmológicas, tá? Cada qual tem seus usos, costumes próprios, alguns com habilidades tecnológicas, outros não, atitudes estéticas, crenças religiosas, organização social peculiar e tudo mais, né, que envolve. E uma outra coisa que eu acho importante frisar é que, dentre as variadas culturas da sociedade, elas se modificam constantemente, né? Elas se reelaboram com o passar do tempo, como a cultura de qualquer sociedade humana, tá? Elas se reestruturam, tá? E acho que, além disso, é preciso considerar que tudo isso que aconteceu, que tem ocorrido com o contato com as sociedades europeias e africanas, eles iriam também se modificar, independente de ter tido ou não esse contato, tá? Mas, assim, eu acho, sim, que com os povos indígenas que eu convivo aqui na área descrita do DSEI, que eu conheço bem, dá sim, dá para aplicar os fundamentos do letramento, tá? Mas, assim, em relação às outras etnias, a gente tem que se aprofundar mais, tem que ancorar outros conceitos, né, a fim de ter uma visão mais holística dessas populações. Talvez até criar outras maneiras de abordar. Eu acho que tudo é algo que você pode pensar. Então, é exatamente isso que eu ia lhe perguntar agora. Você já disse que os fundamentos são aplicáveis para o grupo que você conhece, né? Então, pensando também ainda nesse grupo que você conhece, são aplicáveis, mas você acha que são suficientes? Ou você acha que teriam que ser criadas outras possibilidades em comunicação oral, escrita e digital para lidar com este público? Para a nossa população, sim. Para a nossa população do Ceará, com certeza. Tá? Agora, para outras etnias, onde tem algumas etnias que precisam ser traduzidos, né, que precisam ser como é que eu posso explicar? Refeito releituras, eu acho que eu não poderia afirmar isso. Mas para a nossa população, sim, com certeza o letramento de saúde, porque eu conheço bem, né, porque eu já tenho um diagnóstico prévio dessa população, eu acho que os fundamentos do letramento de saúde se enquadram, e eu posso até estender um pouquinho mais. Eu acho que para as populações indígenas do Nordeste, elas são um pouco mais semelhantes, porque elas já estão mais urbanizadas. Mas eu não tenho um fundamento para lhe dizer em populações indígenas, por exemplo, no Amazonas, indígenas que ficam mais isolados. Entendi. Os acessos são diferentes, né? Mas assim, só para deixar a coisa um pouco mais clara para os nossos ouvintes. Então, na sua opinião, se você tiver um indivíduo que seja capacitado para a aplicação dos fundamentos do letramento em saúde do jeito que nós estamos aprendendo, e aí ele vai ser capacitado para lidar com a população indígena, você acha que ele vai conseguir, então, fazer uma transposição, vamos dizer assim, uma aplicação mesmo, o termo é esse, aplicação desses conhecimentos dele de letramento em saúde para o atendimento deste público? Com certeza, com certeza. Né? Seria até uma próxima pesquisa, né? Nossa.
Seria até uma próxima pesquisa trabalhar com intervenção nessa linha do letramento aqui. Para mim seria um desafio até. Eu já trago um pouco algumas questões aqui dentro dos profissionais que trabalham comigo. Atualmente, a gente está, a CESAI está querendo botar mais tecnologia na atenção primária. E aí ela está trabalhando com um projeto que é o Demedia, que é trabalhar um aplicativo com relação à diabetes. Assim, as primeiras reuniões isso ainda está em projeto, né? Mas as primeiras reuniões que a gente já teve aqui, eu falei do letramento, inclusive, assim, eles já escutaram com outro olhar, mas realmente, o que é letramento, Eliane? O que é que a gente pode pensar? Então, eu já dei algumas literatura, né, para que a gente possa pensar, se a CESAI for implantar, fazer um projeto de implantação como esse, não vou dizer que já seja tudo, porque ele já vem com um projeto já mais ou menos organizado, mas que já traga alguns conceitos do letramento. Eu acho que isso daí já é um desafio que a gente pode ir transpondo. É como você disse, né? Não é completo, mas vai aos poucos. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que enquanto nós não tivermos o letramento em saúde inserido nas políticas públicas de saúde no país, aí sim, as coisas vão ficando um pouco mais truncadas, mas sempre é melhor do que não fazer nada. Então, está realmente avançando, não é? E aí eu vou agora para outra pergunta, um pouco nessa linha também, de poder ou não poder fazer, né? Você concluiu seu doutorado no campo do letramento em saúde, e aí eu lhe pergunto, você tem encontrado espaço para colocar o letramento em saúde no atendimento à população indígena? Ou, se não, que pontos que precisariam melhorar? Bem, ainda de maneira incipiente, tá? Quando eu retomei minhas atividades no DICEI, foi bem no período da pandemia. E com isso a gente não pôde avançar nessa temática. Por quê? Porque não tinha maneira de se pensar a não ser em Covid-19. Mas mesmo assim, né, no momento da Covid, a gente tinha que dar orientações, né, como passar as informações para a população. Então foi nesse momento que eu já comecei a usar em folders educativos, no momento de gravações, assim, gravações que a gente tinha que fazer para poder passar para a população, com os conselheiros locais, como conversar com os conselheiros locais, né? Algumas orientações foram repassadas, né, para a população nesse período, mas ainda foi de maneira incipiente mesmo. Além disso, como eu não estou trabalhando diretamente no atendimento essa população, a gente precisa avançar realmente na capacitação com os profissionais das equipes multidisciplinares de saúde indígena, que a gente chama as EMSIs, né? E aí eu realmente levanto a bandeira e tento estou tentando aqui junto à coordenação colocar o letramento de saúde como estratégia no processo de comunicação, tá? De comunicação de educação e saúde, ou seja, botar o letramento como estratégia, né, como pano de fundo. No dia a dia que eu vejo aqui, como eu fico um pouco também na casa de apoio, eu vejo quando os pacientes chegam, que eles vêm referenciados nos outros níveis de atenção, né, a dependência desses pacientes, né, em relação ao acompanhamento com esses profissionais, tá? Na hora de navegar no sistema de saúde, quais são a documentação que tem que levar? Eles não vêm com a noção de nada do sistema de saúde, sabe? Uhum. Por isso que eu acho que a gente precisa trabalhar nesse contexto, sabe? Capacitar esses profissionais para poder esses profissionais realmente chegar nessa população e facilitar esse processo, ter esse feedback no momento de uma consulta e assim, outra forma também que eu faço, né, que eu fico conversando com os profissionais, eu já falo do TTPEC, né, eu já falo do Ask Me Free, mas assim, não como capacitação, né, não ainda como capacitação, mas
dando orientações mesmo sobre a abordagem. Mas eu considero que eu acho que isso seja assim, um futuro bem próximo, com certeza, tá? Porque eu vi assim, a abertura da chefia quando eu falei da questão do letramento. Mas, infelizmente, com a Covid, todas as nossas ações aqui, inclusive atendimentos, que a gente só fazia atendimento se for, era online, era atendimento se precisava. Então, muitos programas ficaram parados em decorrência da Covid. Nós conseguimos retomar agora esse ano. Então, esse ano é um ano já de retomada das capacitações, retomada das outras atribuições dos profissionais, não só Covid. Uhum. É. O Ceará ele foi muito, também sacrificou muitos indígenas com a Covid-19. Então, assim, a gente trabalhou, infelizmente, muito esses 2 anos em cima do contexto da pandemia. Foram 2 anos praticamente estacionados, né? Interrupção total. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que você deu uma boa pavimentada aí na estrada, não é? Acho que você já tem agora que as coisas estão sendo retomadas, acho que você já tem um bom caminho andado, não é não? Com certeza. Nós estamos mudando aqui a coordenação, né? Mas, assim, eu junto à CESAI de Brasília, né? A CESAI em Brasília, os gestores vieram e quando eu falei realmente no letramento, eles ficaram, ai, que interessante, eu não conheço. Então, assim, infelizmente o letramento ainda não está disseminado, principalmente nas políticas públicas, né? A gente não tem o letramento ainda sedimentado nas políticas. Então, nós profissionais, é que nos cabe levar isso, né, para os nossos gestores maiores. Esse é o nosso papel agora, por enquanto, é sensibilizar os nossos gestores. Exatamente, é isso aí. Ok. E Eliane, tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado e que você gostaria de acrescentar? Não, só dizendo, né, assim, que trabalhar com, eu digo muito aqui, né, que trabalhar com população indígena tem que ter sangue no olho, tá? Porque, assim, é um desafio, tá? É um desafio e um aprendizado. Mais do que tudo, é um aprendizado, né? Porque você vem sempre com aquela caixinha de profissional e, de repente, você se depara com novas situações, com, tentando entender uma forma de pensar diferente do que você está acostumado. Então, o que é que eu digo muito para os profissionais que chegam aqui? Vocês têm que primeiro entender o contexto da população para que vocês possam criar uma empatia com essa população e poder se comunicar melhor, né? E poder entender essa população, compreender, né? Para exatamente facilitar esse acesso dessa população e motivá-los a mudar, porque não vai ter uma mudança se essa população não compreende, ela não vai conseguir se motivar para mudar. Então, é preciso saber como é que a gente vai ancorar novos conceitos nessa população, né? Através desses profissionais, para que façam com que elas se motivem a mudar. Eliane, e aí realmente é um grande desafio, porque motivar para a mudança implica em que nós, profissionais, também temos que olhar o mundo ou a situação na perspectiva que o outro está conseguindo olhar, né? E se você não consegue fazer isso, você também não consegue despertar a motivação. Nossa formação ainda é muito especializada. E aí, quando você se depara com esse tipo de população, cai muito por terra esses conceitos. Então, você tem que ter um conceito mais holístico do que é o processo de saúde e doença para poder... E eu acho que sim, ele vem alavancar isso. Porque só a educação em saúde, ela não está atendendo. Até se fosse por isso, a gente não teria mais dengue. E nós estamos aí, né, com a população com muita dengue. Por quê? Porque exatamente é o papel da população. Então, se a gente não conseguir fazer com que essa população realmente compreenda, entenda, vai ficar mais difícil. É isso aí, Eliane. Você sabe, ouvindo você, se eu tivesse começando hoje minha trajetória de
de trabalho, eu acho que eu me interessaria em enveredar para o atendimento da população indígena. São muitos desafios aí que você colocou, muitas perspectivas diferentes, muita possibilidade de aprendizado nosso enquanto profissional junto a essa comunidade, aprendizado com esta comunidade, né? Então eu fiquei assim apaixonada. Eu acho que se eu tivesse começando, ia ser uma área de alto interesse meu, né? Agora não dá mais, né? Porque eu já estou me retirando do mercado. Mas eu também estou perto, tá? Estou perto de ficar só na área do ensino. E aí eu quero passar para essa nova geração, né? Esse meu aprendizado em cima da população indígena. Eliane, agradeço demais tua presença aqui com a gente hoje. Você trouxe uma perspectiva muito positiva para os nossos ouvintes, né? De que, pelo menos pensando na população indígena do Ceará, é possível aplicar os fundamentos do letramento em saúde da maneira como a gente aprende e, com isso, viabilizar uma melhor ação educativa junto a eles, não é? Então, quer dizer, é uma questão de boa vontade, de esforço, de valorização, né? Logicamente, com as outras etnias, com outros locais, não dá para a gente saber, só vai mesmo trabalhando com eles e vendo se teríamos que criar outros fundamentos, outras estratégias, mas pelo menos para cá já ficou um feedback muito válido. E eu acho que talvez até se visse como um piloto, né, para outros locais, outros estados que trabalham com populações indígenas, outros distritos. E aí você seria uma ponte fundamental, né, Eliane? Porque você tanto tem o domínio do campo do letramento em saúde, como você tem o domínio do atendimento às populações indígenas. Então você acabaria podendo dar uma contribuição valiosíssima, né, para quem quisesse implantar algumas estratégias diferentes e fundamentadas no letramento em saúde em outras localidades, né? Vai ser muito bom. Certeza. E afinal o Ministério me liberou para eu fazer o doutorado, eu preciso até dar a minha retribuição. Exatamente. Devolver ao público o investimento público, não é? Ótimo. Então, muito obrigada mais uma vez, Eliane, por ter estado conosco. Né? A saúde da população indígena realmente é um campo ainda inexplorado para a maioria de nós. Então, foi muito importante e interessante a sua fala aqui hoje. E a gente agradece também a audiência de vocês, queridos amigos e amigas ouvintes. E se tiverem dúvidas, eu estou me repetindo a cada episódio, mas vamos nos treinar para utilizar a funcionalidade do Spotify. Então, se tiverem dúvidas, vocês enviem essas dúvidas ou sugestões ou contribuições ou experiências pessoais através do Spotify, que a gente faz chegar para o nosso convidado e damos um retorno para vocês nos episódios subsequentes, tá bom? Então, aguardamos vocês para o nosso próximo episódio. Até lá!